E aí, pessoal, estamos aqui com mais uma edição, mais um episódio do podcast Los Hermanos e a gente tá cada vez com mais pessoas ouvindo, agradeço. Lembrando que a gente tá com um financiamento coletivo lá no Catarse. Se você digitar podcast Los Hermanos, você ajuda a gente aqui, pode virar nosso assinante. Futuramente vamos ter produtos, vamos ter várias coisas legais para vocês, mas que puder ajudar o podcast aqui, é muito bem-vinda a sua ajuda a participar desse projeto bacana aqui. Quem gosta de música, gosta de cinema, gosta de televisão e notícias e nostalgia, ajuda nós aí. Mas hoje o assunto é muito legal, até a gente vai falar sobre o movimento Mangue Beat, que é lá no Recife e tal, né, em Pernambuco, na década de 90, que mexeu com a cena cultural local, né, Rudney Flores? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é boa noite, né? A gente tá gravando de noite. Gravando à noite, à noite. Hoje é dia 13, hoje é dia 13 de maio, cara, de março, desculpa. E é aniversário. Em Curitiba. Lockdown em Curitiba. E hoje seria aniversário de 55 anos, cara, do Chico Science, que é a principal cabeça do movimento Mangue Beat, lá de Recife, que primeiro tomou conta da cidade para depois tomar, então chegar nacionalmente. Claro, não tomou conta do país, assim, mas principalmente a crítica especializada, principalmente, eles conseguiram agradar todo mundo, assim. Então, para mim é uma coisa até muito importante, assim, porque eu nasci lá em Pernambuco, eu nasci em Jaboatão. Verdade. E eu nasci na cidade do Lago. Na verdade, sim, minha família é aqui do Sul, né? Meu pai era do Rio Grande do Sul, minha mãe é aqui do Paraná. Meu pai estava trabalhando lá, e meu pai era da Varig, antiga empresa aérea, meu pai era mecânico lá, estava baseado em Recife, eu acabei nascendo lá. E eu nasci na cidade do lado de Recife, que é Jaboatão, que é a cidade colada com Recife, porque o hospital do pessoal lá da Varig era em Jaboatão, mas a gente morava em Boa Viagem ali. E então, só que eu fui embora pequeno de lá. Então, mas assim, ainda eu sempre gosto de pensar que talvez se eu tivesse ficado lá, eu teria me envolvido até com o movimento até. Um movimento que, aliás, até para quem não sabe, você lembra o nome do Chico Science, o nome dele de batismo verdadeiro? Francisco de Assis França. Exatamente. Para quem não sabe, ele morreu em 97, né? Um acidente de carro, né? Infelizmente, um acidente estúpido, um acidente bobo. O Chico tinha 30 anos só, tinha um monte de coisa, estava no auge das ideias, estava pensando em várias coisas. O Chico Science Nação Zumbi já tinha lançado 2 discos, né? Ele já estava cheio de projetos para fazer, e ele acabou morrendo num acidente de carro na divisa de Recife com Olinda, no dia 2 de fevereiro de 1997, o ano que vem, ou seja, esse ano fez 25 dos Mamonas, o ano que vem vai ser 25 anos da morte do Chico também. Ele estava no auge, né, Rudney? Sim, estava assim, tinha vários projetos, assim, o Chico já estava direcionando a banda para outros caminhos, né, já estava esse negócio da internet também já estava começando a pegar bastante, né, para as bandas também. Então ele já estava pensando em projetos para a internet, já estava pensando acho que talvez já ia caminhar um pouco para música eletrônica, que também na época estava pegando. Mas vamos começar falando do que foi esse início desse movimento, né? O que foi esse movimento aí? Fala aí para nós o que então, foi. Assim, porque assim, a gente teve basicamente assim, a gente não teve, foi o Mangue Beat, e é legal que falar que é Mangue Beat BIT, de computadora. A ideia inicial era Mangue Beat de computador, mas por causa da batida dos tambores, acabando virando Mangue Beat, BEAT, que é o Mangue Beat, é o beat da batida, né? Beat da batida, então, mas é reconhecido pelas 2 formas, Mangue Beat de computador e Mangue Beat da batida também. E depois da Tropicália talvez tenha sido o principal momento cultural que aconteceu no Brasil, né? A gente teve outros movimentos musicais, assim, mas não com, digamos que teve uma ideologia, mas tão forte assim, né? Que envolveu várias áreas, né? Depois, assim, da Tropicália, a gente teve espalhados, a gente teve o pessoal de Minas lá, né? O Milton, o pessoal do 14 Bis, e teve também o Beto Guedes, teve o pessoal o Clube da Esquina também, que é chamado Clube da Esquina. O pessoal que ali na década de 70 se reuniu, fez vários discos sensacionais. Teve o pessoal do Nordeste nos anos 70 que começou a vir para os grandes centros aqui, né? Belchior, Djavan, Fagner, o mesmo Alceu Valença, que é lá de Pernambuco também, esse pessoal que, mas não era uma coisa coordenada, assim,
uma ideia, um plano, assim. E assim, o Mangue Beat, ele nasceu até com um manifesto, né? Que foi criado em 91, cara, pelo Frete 04, que é da banda Mundo Livre S.A., junto com um jornalista chamado Renato Hélio. Eles fizeram um movimento, um manifesto chamado Mangue, Caranguejos com Cérebro. O caranguejo é um símbolo lá de Pernambuco, né? Recife é cheia de manguezais, né? E os caranguejos brotam ali praticamente desses manguezais. E aí eles fizeram uma relação, né? Assim, a gente estava também, no final dos anos 80 e dos anos 90, a gente vivia uma puta crise econômica, né? Que foi aquela virada ali da posse ali do final do governo Sarney para a posse do Fernando Collor também, né? Que a gente teve aquele confisco também, já nos anos 90 ali. Então, assim, o país, a gente vivia uma puta crise econômica também e tinha muito desemprego, tudo assim. Que novidade, né? Crise econômica. Que novidade. Novidade, assim, né? Coisa que não tem hoje em dia, praticamente. Então, tinha todo esse cenário também deles e eles resolveram se juntar, as pessoas ali culturalmente também, e fizeram um movimento e começaram com esse manifesto inicial, né? E eles falavam, né, no final, que os Mangue Boys e os Mangue Girls, que são indivíduos interessados em quadrinhos, TV interativa, antipsiquiatria, Bezerra da Silva, hip hop, idiotia, música de rua, John Coltrane, sexo não virtual, eles ficavam brincando com várias coisas assim. Então foi a partir dali que começou a se juntar. E o Chico, cara, era o grande agitador cultural mesmo. Assim. E tinha uma estética, né, toda, né? Uma maneira de se vestir, né, uma forma... Foi tudo pensado, né? O Chico mesmo pensou mais um pouco sobre isso. O Chico, cara, ele era um funcionário público lá do Recife, né? Ele trabalhava numa empresa estatal de informática lá. Mas ele era da área de informática, né? Exatamente. Informática. Ele sempre gostou de hip hop e gostava de funk também. E ele conheceu um projeto que era chamado Lamento Negro, né? Que são o pessoal que fazia percussão. E ele já tinha uma banda também, que era a Lostal. Lostal é uma homenagem a um quadrinista francês, até o nome da banda. O Chico também era ligado em quadrinhos. E junto com o Lúcio Maia, o guitarrista, e o Dengue, eles tinham formado a Lostal. E aí eles conheceram o pessoal do Lamento Negro, que fazia percussão, né? E era o pessoal que depois tinha o Jorge do Peixe, o Gilmar Baú. Ele convidou esse pessoal, eles começaram a formar uma banda. Ele gostou do projeto e no início chamava Chico Science Lamento Negro, depois passou a assistir o Chico Science Nação Zumbi, que a partir daí começou eles começaram com o sistema dos tambores, tudo, e começando a ser criada essa música. Mas o legal também do movimento Mangue, porque assim, não era um tipo de som só, né? Então, você tinha várias bandas, assim, o Mundo Livre S.A., que é a segunda banda importante do movimento, era uma banda que fazia um pouco, era até um pouco mais ligado no MPB, que assim, o Fred 04, o fundador da banda, ele é muito ligado ao Jorge Benjó, cara. Então, você vê que ele tem cavaquinho, ele gosta de tocar cavaquinho também, então já era um som diferente do som que o Chico Science fazia. E depois também surgiu o Mestre Ambrósio, que era uma coisa bem já mais tradicionalista, tinha rabeca, tinha um pouco mais mexido com folclore também. Então começou a fervilhar as coisas e era legal que apontava para vários lados também, né? E não foi uma coisa só na música, né? Começou também a mexer com outras áreas também. Então, questão da estética também, das roupas, né? Você tinha aquele chapéuzinho que o Chico usava, óculos, né? De palho, os óculos, depois na época também teve moda influenciada pelo Mangue também, mas o forte mesmo foi muito, e o cinema também foi influenciado, a gente pode falar um pouco mais para frente do cinema de Pernambuco, que ele voltou a ser forte a partir do movimento ali, né? Começou a surgir um filme chamado Baile Perfumado, né? Que teve até a participação do pessoal do Mangue Beat na trilha sonora, que é um filme muito legal, que é uma história baseada numa história real de um fotógrafo que acompanhou o pessoal do Lampião e da Maria Bonita, né, o bando deles por um tempo, e filmou também esse bando, e tinha as imagens reais, e o filme conta a história desse cara, né, acompanhando o Lampião. É bem interessante o nome desse filme. É um filme marco do cinema pernambucano, da retomada do cinema pernambucano, que hoje em dia é um dos mais fortes do país. Né? É legal, e legal também as letras do Chico Science eram muito críticas políticas, né?
Sim, não, tinha críticas sociais Sociais também. também, né? Porque, Social, assim, né? Pela questão do que é legal falar que o cheiro do mangue, né? É pesado, é esse forte, negócio né? do mangue, cara, dos homens caranguejos, ele é uma coisa que vem, cara, de um sociólogo lá de Pernambuco chamado Josué de Castro. Uhum. Você se lembra da música, ele fala, no Dalama Ocosa música, ele fala, ô Josué, né? Josué, nunca vi É, tamanha desgraça, quanto mais miséria sim. tem, mais urubu. Mas esse cara, o Josué de Castro, ele foi um sociólogo, que ele foi o primeiro cara a tentar para a fome no Nordeste, cara, a fome endêmica no Nordeste. Ele começou a fazer os escritos, ele fez vários livros, um é Homens e Caranguejos, e esse cara, ele começou a falar, ele foi exilado, né? Quando teve o golpe, gente, teve um golpe militar em 64. Não foi uma revolução, foi um golpe militar. As pessoas gostam de esquecer isso. Sim. Mas ele foi É uma exilado, né? revolução, coisíssima nenhuma. Ele foi exilado pelo golpe. Ele é um cara muito importante na época, e ele foi exilado, ele acabou morrendo na França em 73, no exílio mesmo, ele não voltou para o Brasil. Então, esses escritos deles também inspiravam o Chico a fazer. O Chico leu a obra vários livros do José de Castro, e aí ele começou também a pensar. Então, você tinha, né, a questão da cidade, né? A primeira música de sucesso do Chico Sainz Nação Zumbi é a cidade, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, já desde sempre já teve, assim, essas questões pontuadas também, né? E a questão de misturar uma também... piada sem graça aqui, que depois veio as meninas fizeram a mesma música, né, praticamente. Lembra das meninas? Sim, mas é outra coisa. Não, sim, tô só zoando aqui, né? Claro que não é isso, eu acho. Não, mas então, e aí sim, e também tinha assim, e também coisa de unir também o moderno, né? Porque o símbolo do movimento mangue era a antena parabólica enfiada na lama, né? Exatamente. Então, era ser o símbolo isso tá no manifesto até. Então, de juntar, né? O Chico de tentar juntar o hip hop, a música de rua, com a coisa tradicional do maracatu também, e de outros regionalismos também que tinha ali em Recife. Então, é misturar as culturas, né? Para você conseguir algo maior também. Né? E a partir daí eles começaram a fazer as coisas e eles começaram, claro, que todo mundo tem que vir para São Paulo para começar a fazer. Então, eles vieram para fazer turnês aqui, começaram a gravar, começaram a compor suas músicas, tudo, e tanto o Chico com os Cinco Sites, Nação Zumbi, como o Mundo Livre, eles acabaram vindo para São Paulo e para Belo Horizonte fazer alguns shows, e aí eles começaram a chamar a atenção das gravadoras, né? E era uma época legal, a gente já comentou num outro, dos acústicos, que era a questão a gente passava uma fase de tipo uma meio troca de guarda, né, na música, no rock brasileiro, né? Você já tinha as bandas consolidadas, né, Paralamas, Titãs, Legião, o Barão, né, que são as grandes bandas brasileiras, já estavam completando mais de 10 anos de banda, e aí estavam começando a surgir novas bandas, o Patufu em Minas, aí você tinha o Skank também em Minas, aí você tinha o Rapa no Rio, e estavam começando a surgir novas bandas, né, e aí isso casou também, Raimundos lá em Brasília. Exato. E aí você tinha essa efervescência nova, e as gravadoras estavam começando a se ligar nisso, né, e começar a investir, né. Foi o selo Caos, né? Era o selo Caos da Sony que contratou o Chico Sainz, né? O Mundo Livre foi pro Banguela, né? Que era o selo do Titãs, tinha com a Warner, né? Era a Warner WA, acho que era WA na época. E aí eles tinham... eles foram contratados e, cara, e assim, o primeiro disco, assim, do Chico até não foi muito bem produzido, assim, deixou um pouco aqui, não teve todo o peso, né? Mas o legal de ver, assim, que o mais importante, assim, do Chico talvez seja os shows, cara. Exatamente. A energia do Chico, chegar. Quem viu a energia, assim, quem pôde presenciar aquele pouco tempo, porque, na realidade, assim, a banda durou, assim, eles vieram em 93 para fazer os shows aqui no Sul-Sudeste, e aí o disco foi lançado em 94, o primeiro disco da Lama ao Caos, o primeiro disco do Chico Sainz. E, cara, eles começaram a fazer show, cara, muito e era bom, uma né, cara? coisa impressionante, assim. Realmente. Aqueles tambores, aquelas batidas todas, e o Chico agitando, era uma coisa impressionante. Você assim. viu no Aroanta? Eu vi, eu não vi, cara, o melhor show que foi o que eu não vi, que foi do show do Aroanta. Porra, cara, foi inesquecível. Foi insano, né? Foi insano, né? Pô, inesquecível, cara. Um amigo meu que falou que foi insano. Eu vi o show que depois teve no Coração Melão, que a Bonnie não indo, porque era uma véspera de... Cara, fizeram um show numa quarta-feira, véspera de Corpus Christi, cara. E aí não foi ninguém no show lá no Coração Melão, que hoje em dia é live, né? Não sei o nome que sempre mudou de operar Coração Melão, depois
virou Fórum, depois era Master Hall, e hoje em dia é uma casa aqui no bairro Portão, né? No bairro Portão, e ali, cara, aquela casa para 4 mil pessoas devia ter umas 200. Cara. Chegou a ser a maior casa aqui, né, na época, né? E a gente, só que seria esses 200 loucos, insanos também, pulando que nem os loucos, quando começou o show lá também, que era assim, cara, eu vi assim, ao vivo o Chico, né? Eu só vi uma vez ao vivo, porque depois eu vi vários shows da Nação e que